Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui lembrar a vocês o curso A Consciência de Imortalidade, que eu vou estar proferindo aqui em Colonel Heights, Virgínia, de 11 a 16 de outubro. Informações com o senhor Eduí, com Y, Ferro. E-mail eduí.ferro@uol.com.br ou telefones 041-3527-0987 ou 041-9974-4443. Queria aproveitar aqui o programa para mandar um abração para o meu filho Davi, que está completando 34 anos. Né? Já está quase um homenzinho. Então, um abração, Davi, e venha logo visitar a gente. Queria agradecer a todos que assinaram a nossa petição pela libertação do Coronel Plácio Vega. Na primeira semana já conseguimos 800 assinaturas. Eu peço que vocês continuem. 401 semana está excelente, mas vamos continuar. Por favor, divulguem, espalhem para todos os seus amigos. É muito importante a gente completar um certo número de assinaturas para podermos mandar uma cópia disso às autoridades colombianas. Também lembrar vocês o seguinte: eu voto no Ricardo Salles. Nem me pergunte qual é o partido dele. Eu não sei qual é o partido do Ricardo Salles, mas eu votaria nele. Né? Ele é número 25200. 25200. Eu voto no Ricardo Salles. Né? Também lembrar o lançamento do livro do Percival Pudina, que é um senhor que escreve maravilhosamente. O livro chama-se Pombas e Gaviões. Ela lançada no dia 1º de outubro, sexta-feira, na Livraria Cultura do Bourbon Country, em Porto Alegre. Mais informações pelo telefone 051-3028-4033 e no site do articulista www.pudina.org. Vale a pena ler tudo que o Pudina escreve. Aqui, o Rodolfo me pede aqui a indicação do livro que eu citei no outro programa, Cidade Comunista Ideal, escrita por arquitetos russos. Aqui está escrito 2, mas não é 2, é uma pá de gente. E ele me pede uma indicação mais precisa. Então, o autor do livro chama-se Alexei Gutnov, G-U-T-N-O-V, e mais outros, né? Alexei Gutnov e outros. Foi publicado pela primeira vez na versão italiana Idee per la Città Comunista, Città com 2 T's, pela editora Il Saggiatore, de Milano. Il Saggiatore, Milano, 1968. Então, 1968. Il Saggiatore escreve Il, né? I-L, Saggiatore, S-A-G-G-I-A-T-O-R-E, Milano. Depois foi publicado na tradução americana pela George Brasiler, de Nova York. George escreve George mesmo, e Brasiler, B-R-A-Z-I-L-L-E-R. Foi publicado aqui e não tem data. E se você procurar ali no catálogo da George Brasiler, você vai achar. Foi publicado na Itália com o nome de Idee per la Città Comunista e nos Estados Unidos com o título de The Ideal Communist City. É um livro muito importante porque você vai ver que os planos lá são muito parecidos com os de Brasília. Aliás, nem precisava dizer, né? O Niemeyer é mais comunista do que o Fidel Castro. Em seguida, queria aqui assinalar que eu recebi uma mensagem do meu querido amigo Victor Greenbaum. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês, porque é um negócio incrível. Eu hoje publiquei no Diário do Comércio, né, um artigo onde outras coisas eu dizia que gente para gostar de traidor, que nem católico, americano e judeu não tem. Basta aparecer um traidor, um filho da puta, eles afagam, passa a mão na cabeça, né? E ainda oferece a bunda para levar um pontapé. Eu não entendo esse masoquismo, realmente não entendo. Mas olha aqui o que acabei de ver o meu artigo publicado no Diário do Comércio e recebo essa carta do Victor Greenbaum. Vou ler para vocês. Constato com assombro que cada vez mais judeus da nossa comunidade vêm expressando apoio à candidatura de Jandira Fegali do PCdoB. Meu assombro se deve ao fato de que Jandira é uma das mais destacadas antissemitas da cena política brasileira, dançando conforme a música do seu partido, que na sua parte de internet mantém artigos hostis e caluniosos sobre Israel. Que judeu em sã consciência
pergunta, o Vitor poderia dar o seu voto a alguém que quer vê-lo humilhado? Vitor, a resposta é um montão. O que tem de masoquista aí você não imagina, rapaz. Né? Aqui nos Estados Unidos, o americano ele prefere pagar por um crime que não cometeu do que ele ser mal educado com o seu acusador. Católico também é a mesma coisa. Os caras vão lá, fazem uma bagunça dentro da igreja católica, destroem tudo, né? E fica lá todo o Vaticano passando a mão na cabeça. Ah, meu filho, né, comporte-se. Né? Você vê o Leonardo Boff, o outro Frei Beto, nunca foram excomungados, filha da puta, né? Agora, no máximo chama lá e fala, fica quietinho por umas semanas, meu filho, faz de conta que é bonzinho, né? Daí o cara volta e sacaneia mais. Judeu faz a mesma coisa, porra. Como é que vai votar na Jandira Fegali sem ter merda na cabeça? Né? Que é isso, pô? Aqui também o pessoal fica, né? Puxando o saco de Jorge Soros. Jorge Soros é um dos piores inimigos que Israel tem, porra. Né? Agora, não é porque o cara nasceu no meio judeu que ele tem que ser tratado como um membro da comunidade. Ele tem que excomungar esse filho das putas, tá entendendo? Agora, não é nem a igreja católica excomunga os inimigos dela, como é que o judeu vai excomungar também? Puta merda. Né? Então aqui prossegue o Vitor. Em anexo estão duas fotos de uma manifestação organizada no Rio por partidos de esquerda em 2001. Nesse ato selvagem, que terminou com a prisão em flagrante de 2 militantes, Jandira, ao lado de Chico Alencar, então no PT, atualmente candidato pelo PSOL, PICCOL, comanda a demonstração antissemita debaixo de uma faixa ilustrada por uma suástica, símbolo do nazismo. Puta merda! Como é que vai ter... Não é só paciência. Né? Nesse dia, após tentar invadir o clube israelita brasileiro, os militantes de Jandira e Chico agrediram alguns jovens judeus que tentavam impedir a invasão do clube. E partiram para a porta do consulado de Israel na cidade. Como é que vai votar numa filha da puta dessa, meu Deus do céu? Porra! A gente quer ajudar, mas vê se vocês se ajudam um pouco também, né, porra? Então tá muito certo, Vitor. Vitor é um grande batalhador pela causa sionista, um sujeito admirável, né? Ele e o Daniel Barenboim, gente valente. Se tivesse as meia dúzia que nem vocês aí, o Brasil não tava essa merda. Agora aqui, né? O Lula está brabinho com a imprensa, né? Até recebeu notícia em espanhol pela agência ABC. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva está hecho una fiera con la prensa desde el escándalo que derribó a su mano derecha la ministra jefe de la Casa Civil, Erenice Guerra. Falei, não deve ser Erenice, deve ser Helenice. Eu falei, o cara do cartório era japonês. Então o pai falou, né, perguntou pro pai, qual é o nome? Helenice, ele Erenice. Pronto. El presidente no se arreda ante el volumen de denuncias que están surgiendo en la prensa contra su gobierno, ni frente a la posibilidad de que eso afecte a la postulación de su candidata Dilma Rousseff, que lidera los sondeos electorales para suceder en la presidencia de Brasil. Daí diz ele aqui, os donos dos diários são uma vergonha. Derrotaremos alguns diários e revistas que se comportam como partidos políticos. Não necessitamos formadores de opinião. Nós somos a opinião pública. Nós, senhor presidente, com todo o respeito, nós o caralho. Você é a sua opinião e olhe lá. Porque nem isso você pode dizer que você tem, porque você muda de ideia a cada semana. Você fala uma coisa, na semana seguinte você fala outra. Você nem sabe qual é a sua opinião, como é que vai saber qual é a minha, porra? Quer dizer, quer determinar agora a opinião dos... Veja a frase. Nós somos a opinião pública. Nós, o PT, somos a opinião pública. Quer dizer, os caras eles querem ter a hegemonia, o controle, o domínio total, e ninguém tem o direito de não pensar como eles. Agora, os donos dos jornais são uma vergonha sim, Lula, porque eles esconderam todos os seus crimes, tudo que você fez no Foro de São Paulo, tá certo? Apoiando o FARC, ajudando a colocar Hugo Chávez no poder, ajudando o Hugo Chávez no plebiscito, numa clara intervenção estrangeira nos assuntos da Venezuela. Você fez isso confessadamente, quer dizer, você interveio lá confessadamente, está no discurso que você fez na reunião dos governadores, esqueci, mas está lá na página da Presidente da República, eu citei vários artigos meus. Então, você confessadamente interfere na política de um outro país, né? E daí quando bom, depois que você fez em Honduras, nem se fala de meter aquele bota do Zelaya lá na nossa embaixada, transformar a nossa embaixada num puteiro,
para aquele sujeito lá dentro, né? Um vexame universal. Então, esse pessoal dos jornais, Otávio Frias, os Marinhos, todos esconderam seus crimes, Lula. Te trataram bem demais. Você vira, o Collor não podia dar um peido que todo mundo caía em cima, né? Ah, o Collor deu como é que carro era aquele? Até esqueci. Um Fiat Elba para não sei quem. Ah, impeachment, né? Agora você, meu filho, você faz todo esse forrobodó, toda essa encrenca do Foro de São Paulo, reunindo partidos legais com organizações criminosas durante 16 anos e articulando uma coisa com outra para vantagem mútua durante 16 anos, e os caras escondem, é que você ficou mal acostumado. Né? Então, assim, como eles te deram a bunda, você quer que eles tenham duas bundas para dar, você está entendendo? Eles não conformam que eles tenham uma só. Você quer pôr do outro lado também, você está entendendo? Né? Então, mas não tem outro lado, Lula. Porra, conta. Você sabe contar até 2? Então você vai ver. Cu é 1 por pessoa. 1 por pessoa. Né? Então, quer dizer, você já comeu todos eles, e eles acharam bom, e agradeceram, né? E, como diria o Stallone, até te deram um macaquinho de presente. Tá certo? Só que você acostumou, você quer mais. Então você quer obediência total. Você quer a total submissão da mídia brasileira aos seus interesses, ao interesse desse seu partido criminoso. Repito aqui, ó seu Lula, eu não respeito você de maneira alguma. Eu posso, às vezes, ser obrigado a obedecer, porque você está com a força. Mas respeitar você, respeito um cachorro antes de respeitar você. Né? Respeito o seu cargo e por isso mesmo acho que você não devia estar dentro dele. Você está no lugar errado. Seu lugar é na privada, não é na presidência da República. Né? Você tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô, Lavo, tá me ouvindo? Perfeitamente. Ô, professor, aqui é o Daniel de São Paulo, tudo bem? Daniel, tudo bem? Tudo bem. Professor, sou ouvinte novo do senhor e estou gostando muito do trabalho do senhor, viu? Meus parabéns. Obrigado. Eu li na página da Wikipedia do senhor e o senhor largou o curso de filosofia no 3º ano. E eu queria saber se isso é verdade. Não, não é primeiro. que o curso acabou, porque o fundador, que era o padre lá dos anos, morreu. Tá. Era um curso excelente associado com a Universidade de Navarra. Você fazia o curso, terminava, você mandava o seu trabalho de conclusão para a Universidade de Navarra, você pegava o seu diploma para a Universidade de Navarra. O padre lá dos anos, que era um gênio, aliás, morreu. No dia seguinte transformaram aquilo lá num puteiro da teologia da libertação. Chego lá, eu com a maior inocência, esperando lá encontrar algum sucessor do padre lá dos anos, está lá um padreco fazendo interpretação do Evangelho segundo Nietzsche. Putz, vai tomar no olho do seu cu e foi embora. Simplesmente, eles, inclusive, o padre tinha montado lá a maior e melhor biblioteca filosófica do Brasil. Sumiu, em uma semana sumiu tudo. É um negócio impressionante o que fizeram ali. Conjunto de pesquisa filosófica da PUC do Rio de Janeiro. Impressionante, professor. Bom, a minha pergunta, especificamente, é a seguinte. Eu gostaria de saber se o senhor é adepto do self-study, né, do autoestudo, como o senhor é do homeschooling, né? E se o senhor é a favor, ao invés de cursar uma universidade no Brasil, que todas são lixo, ao meu modo de ver, estudar sozinho e buscar, sei lá, conhecimento através de outras fontes. Se você tem alguma vocação para profissões da ordem técnico-científica, aí você ainda encontra alguns cursos que valem a pena. O Brasil ainda tem o ITA, ainda tem a Escola Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, tem umas 3 ou 4 escolas que nessa área, na própria USP tem coisa boa nessa área. Porém, na área de humanas, de filosofia, de letras, fuja. Na área do direito, fuja. A minha área é de tecnologia, né, professor? Então eu ainda tenho alguma alternativa na sua visão. Graças a Deus, porque essas coisas elas demoram mais para esculhambar. No fim, esculhamba também, você está entendendo? Uhum. Mas para você esculhambar a faculdade de filosofia, uma semana. Agora, uma dessa não. Isso aí leva tempo, né? Mesmo porque existem interesses econômicos na manutenção dessa coisa. Né? Sim. E todas as empresas elas pedem diploma, tal, essa coisa toda, tem todo um esquema. Mesmo com essa escola, eu sei que as empresas brasileiras estão desesperadas porque não encontram profissionais técnicos de alto nível. Estão tendo que mandar vir do exterior. Sim. Eu vejo isso todo dia.
E professor, se o senhor me permite, posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Quais foram os motivos que motivaram você, né, a ir para os Estados Unidos, a morar aí? O primeiro e mais evidente motivo, me ofereceram um emprego aqui, e eu não sou trouxa para dizer não. Tá certo. Me ofereceram emprego de correspondente do Diário do Comércio em condições maravilhosas, porque eu sou como correspondente, eu não sou nenhum repórter, eu sou um comentarista, eu posso escrever sobre o que eu quiser. Uhum. Então, cá entre nós, esse emprego é muito bom. Estou muito grato ao Guilherme Afif Domingos, ao Moisés Rabinovich, que me ofereceram esse emprego, está excelente. Tá ok, então. E, professor, o curso, eu posso me matricular? Eu estava no cheio do Brasil, você está entendendo? Porque aí tudo é muito difícil. Você fazer qualquer coisa séria no Brasil é que nem você empurrar uma casa para tirar do lugar, tá entendendo? Tudo você vê, aqueles ensaios reunidos do Otto Maria Carpo, eu planejei aquilo quando eu tinha 18 anos, realizei com 48. Né? Mesmo assim, só realizei um pedaço. Né? Tudo no Brasil é muito, 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 muito difícil. O Brasil não é um país para você viver. É um país para você fazer turismo se você tiver muito dinheiro. Principalmente turismo sexual. Se você é um pervertido, tá certo? Vá para o Brasil. Porque lá você vai se divertir. Eu, na Romênia, conheci um sujeito que disse na minha cara o seguinte: eu gosto de ir para o Brasil porque lá tem a melhor cocaína do mundo. Eu não bati pro cara porque estávamos numa recepção elegante, cheio de pessoas, não quis chocar ninguém, simplesmente virei as costas e fui embora. Mas, professor, eu trabalhei com muito estrangeiro que a primeira coisa que o pessoal, quando pisava aqui, falava onde que era o Café Fotô, por exemplo, onde que era isso, aquilo que tinha ouvido falar aqui, que era maravilhoso, não sei o quê. Teve um cara, presidente do Banco Mundial, que uma vez estava vivendo um carnaval, né, todas aquelas mulheres peladas e tal, né? Então ele disse assim, olha, lá na Tchecoslováquia eles inventaram o socialismo com rosto humano. Aqui vocês inventaram o capitalismo com bunda humana. Você vê, não tinha uma revista, a revista de sexo, chamava Preferência Nacional. Sabe o que era? É uma revista sobre bundas. Quer dizer, isso diz tudo. Quer dizer, a imagem do país é uma bunda, né? Um cu no meio, o cu é o nosso. É o nosso. Mas o vosso, vocês estão aí. Eu já tirei o meu da ETA faz tempo. Eu pretendo tirar o meu logo, hein, viu, professor? Sofrendo por procuração, tá entendendo? Porque aqui a vida é decente, as pessoas são boas, ninguém nos maltrata, não tem assalto, não tem violência, né? Tem em outros lugares, onde tem um monte de imigrante ilegal, daí tem violência, mas aqui no interior não tem. Então aqui nós estamos bem, muito obrigado, mas a gente fica sofrendo pelos amigos que estão no Brasil. As humilhações que eles passam na universidade, as dificuldades, né? Falta de grana. É um negócio assim, eu não sei como as pessoas aguentam viver aí. Porque não é uma coisa assim, repentina, opressiva, que vem tudo de uma vez, como se fosse uma revolução, uma guerra. Não, é uma coisa que dura a sua vida inteira. Vai te matando aos poucos, né? Um pouco por dia. Né? Aos poucos, um pouquinho por dia. Né? E, então, professor, tem como se inscrever no curso de filosofia ainda, online ou não? A qualquer momento, porque a gente guarda todas as gravações. E muita gente faz assim, assiste a aula aqui, aula presente e vai recuperando as outras, na base de 1 a 2 por semana. Tá, porque eu cheguei a me inscrever no curso, só que eu não obtive resposta. Será que vocês estão com um problema técnico aí? Certamente. Certamente. Você escreve para a minha esposa. É roxane.andrade@gmail.com. Não tem BR. Roxane, com X. Um X e um N só. Um N só, Escreve ela que ela dá um jeito nisso, tá bom? Então tá bom. Professor, muito obrigado. Foi um prazer imenso falar com o senhor. Obrigado. E obrigado pelos conselhos e continue com o trabalho. Viu? O prazer foi todo meu. Um abraço. Tchau, tchau. Então, tem mais alguém aí na linha. Vamos lá. Quem é? Olá, consegue me ouvir? Estou ouvindo perfeitamente. Quem é? É o Fábio de Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre. Professor, eu estou ligando para o senhor para... Essa semana nós descobrimos aqui que o Gabriel Chalita, da Canção Nova, é candidato do PT e fez um vídeo emocionante falando que a Dilma é uma pessoa admirável e a Marta também. Nós ficamos aqui impressionados com isso. Pois olha, eu não sei como é que... As pessoas estão procurando gente cada vez pior para eles admirar. Daqui a pouco eles vão estar admirando orangotango, tatu,
Você tá entendendo? O que há para admirar na Dilma? O que há? A mulher que chega na televisão e pergunta: que livro a senhora está lendo? Fala: eu li um livro que me impactou muito, mas eu não lembro o título. O tamanho foi o impacto do livro que ela não leu nem o título, a filha da puta. A mulher é analfabeta, grosseira, burra, metida. Tem gente que tem medo dela. Outro dia o caso do presidente da Petrobras chorou porque ela gritou com ele. Falou: mas é por isso que a pessoa admira a Dilma, tá entendendo? Quer dizer, tem tudo boiola. Aparece uma mulher gritando, eles acham que aquilo é o supra-sumo da macheza. Então eu quero ser como a Dilma quando eu crescer. É por isso que eles admiram. Não é por aquela qualidade delas, é pela falta de qualidade deles. Então, eu gostaria também de destacar... Funcionários do governo brasileiro fora de medo da... Lorena, na Regional Sul 1. Como é o negócio? Peraí, repete, por favor. Repete, por favor. Os bispos da Regional Sul 1, eles fizeram o que a CNBB não quis fazer. Fizeram um manifesto por escrito e está tudo lá na internet. Mas eles têm toda a razão, porque o aborto está no programa oficial do PT, não tem como esconder. E o senhor católico não pode votar em abortista, ponto final. Isso. O endereço é www... Ninguém do PT. Então... O endereço é www.cnbbsul1.org.br. Vale a pena pegar o material. CNBB Sul 1. Número 1. Tá, cnbbsul1.com.br. Lá tem uma lista do negócio. Isso. Muito obrigado. Aí o pessoal pede, distribui nas paróquias, os padres, sei lá quem. Ajuda, né? Leiam e divulguem. Se você é católico, não pode votar no PT. Mesmo que você esteja lá no Bolsa Família. Você vai lá, embolsa o dinheiro e não vota no filho da puta. Olá, muito obrigado. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Aí tem que ser que nem o Leon Bloch, Le Mendiant Ingrat, o mendigo ingrato. Você vai, recebe o dinheiro e manda o cara tomar no cu. O dinheiro não é dele mesmo, pô. Roubou. Mais um na linha aí. Quem é? Do Rio de Janeiro. Quem é? Alberto, Rio de Janeiro. Alberto, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu te perguntar rapidinho sobre aquele vídeo do Anthony Sutton, que outro dia você indicou um site e tem um vídeo lá desse cara que é um economista e ele fala sobre aquelas questões de Wall Street com o comunismo e o fascismo. Não sei se o senhor pode falar mais alguma coisa sobre isso, porque é realmente de estarrecer, né? É de estarrecer, não, e aquilo é tudo muito sério. O Anthony Sutton é um pesquisador altamente confiável, está tudo muito bem documentado. Ele escreveu um livro em 4 volumes sobre a industrialização da União Soviética, mostrando que aquilo tudo seria impossível sem o dinheiro de 2 ou 3 grupos econômicos americanos que há mais de 60 anos se dedicam a atrair esse país sistematicamente, porra. Entre os quais... É muito sério. Os caras deram os meios que os russos explodirem eles mesmos, né? Financiaram os russos, financiaram os nazistas, financiaram tudo que é merda no mundo. Impressionante. Impressionante. Mas é só isso, mano. Muito obrigado. Obrigado eu. Agora, é claro que nem tudo que os caras fazem é ruim. Não é possível você ser uniformemente mal só o capeta. Então os Rockefeller também fizeram universidades, fizeram hospitais, fizeram escolas, fizeram entidade assistencial, mas por outro lado tá lá ferrando com o país, pô. Então uma coisa não justifica a outra. Alô, mais um terceiro aí na linha, vamos lá. Alô, Olavo. Sim. Boa noite, é Leopoldo de Belo Horizonte. Leopoldo, tudo bem? Tudo bem. Eu confesso que eu tenho feito um esforço tremendo para entender o fenômeno que tem acontecido no Brasil, que é um país predominantemente cristão, na sua grande maioria católicos, além da relevante fatia evangélica, se deixar levar por esse domínio. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, esse antagonismo, competência da esquerda com a conivência da igreja. Como é que você vê essa situação preocupante que o Brasil se encontra? Olha, em primeiro lugar, a destruição do Brasil começou pela destruição da Igreja Católica. Isso foi mais de 40 anos atrás. Tá certo? Quer dizer, primeiro demoliram a igreja, que era o verdadeiro sustento, o pilar em cima do qual se construiu o Brasil. E os caras, muito espertamente, perceberam que precisava
né, roeu o pé da mesa, né? Em segundo lugar, esse pessoal da direita não estuda, então eles não têm ideia de como é o debate interno no meio marxista. Eu cito os autores marxistas, no meio liberal conservador, nunca ninguém ouviu falar. Eles pensam que o marxismo acabou. Não, senhor, o marxismo continua produzindo ideias, planos, análises o tempo todo. A bibliografia marxista é crescente. E se você não acompanha isso, você não entende o que eles estão fazendo. Então, esse pessoal comunista pensa as coisas com 40, 50 anos de antecedência. Tá certo? Então, outro dia mesmo, na minha aula, eu estava explicando a nova estratégia que foi adotada a partir de 85, que é a seguinte: em vez do Partido Revolucionário representar uma faixa social, não. Ele fala, vamos dizer, como se representasse uma faixa que não existe. E depois essa faixa é criada para retroativamente dar legitimidade. Então, como aconteceu com o pessoal do Bolsa Família. Durante 30 anos o PT foi partido de estudante. Só estudante e classe alta votavam no PT e até eles se gabavam disso. Que as pessoas cultas votam no PT, os analfabetos votam nos outros. Depois que cresceu um pouquinho, daí eles inventaram um negócio de fome zero e tal para ganhar a massa dos mendigos, tá entendendo? Então daí eles passam a representar retroativamente essa massa, que eles mesmos criaram. Quer dizer, é um negócio de uma perversidade, uma sacanagem tão óbvia. Só que ninguém sabe disso, né? Ninguém na direita sabe disso. Eu estava lá citando, eu citei o livro Hegemonia e Estratégia Socialista. O autor chama-se Ernesto Laclau. Foi um livro publicado em 85, mudou a cabeça de toda a esquerda mundial e inaugurou uma nova estratégia. Até hoje ninguém da direita brasileira nem se fala. Ninguém na direita sabe disso. Então, os comunistas vivem fazendo os outros de trouxa, porque eles só pensam em política, revolução e tomada do poder 24 horas por dia. São todos loucos. Loucos obsessivos. E o pessoal da direita não, pensa em política uma vez por semana. Então é por isso que os caras levam tanta vantagem. Agora, o povo católico, não adianta ser católico conservador, porque você não tem canais políticos de representação. Todos os partidos são ou de esquerda ou são partidos acovardados, hipnotizados pela esquerda. O próprio DEM, né, é um partido fraco, partido de gente fraca, que não sabe atacar o adversário. Você conversa com o adversário sempre passando a mão na cabeça e mostrando respeito. Como mostrar o bandido, meu Deus do céu. Pois é, e é preocupante, Olavo, porque como eu disse, um antagonismo muito grande, porque os cristãos, com toda a doutrina cristã, os quais eles são criados, ou são convertidos, aceitarem um governo que pega as pessoas pelo estômago para enfiar a goela abaixo, coisas como aborto, homossexualismo. Mas isso aí é como dizia antigamente o Ariano Suassuna, dizia isso, não é que o macaco gosta de banana, é que só dão banana pro macaco. Então, o brasileiro vota em esquerdista porque só tem partido de candidato esquerdista. Não existe uma representação, quer dizer, o sujeito acostumou a votar no seu adversário porque nem sabe que é adversário. Esse pessoal também tem duas caras, eles falam uma coisa é o que está nos documentos internos do partido, outra coisa é o que eles declaram no palanque. Agora, o pessoal da direita não lê sequer os documentos internos do PT. Né? O que é revoltante ver a postura da direita e a postura da igreja nesse momento. É desastroso que o Brasil está vivendo. O Brasil está também desastroso. Isso levou 40 anos para construir isso. Olha, eu digo que eu mesmo percebi demasiado tarde. E a primeira coisa que eu publiquei foi o livro A Nova Era da Revolução Cultural, em 1993. Já era tarde em 93. Agora, se esse pessoal tivesse me dado ouvido em 93, 94, 95, jamais chegaria a esse ponto. Se a coisa do Foro de São Paulo tivesse sido divulgada, denunciada em tempo, tá certo? Se as autoridades tivessem tomado a providência, jamais teria chegado, vamos dizer, a essa situação de onipotência de um partido que tomou o Estado e virou dono do Estado. Isso jamais teria acontecido. Agora, todos aqueles idiotas que me ouviam, porque eu estudo essa coisa faz 40 anos, meu Deus do céu. Eu não estou falando opinião minha, é um negócio científico. Né? Agora, todo mundo no Brasil tem opinião. E como dizia Dirty Harry, opinião é que nem bunda, todo mundo tem. Tá certo? Então, não se trata de opinião. Quer dizer, eu estava lá mostrando análise séria, fato, e os caras, mas eu acho o quê? Eu acho que não sei o quê. Vai achar na puta que eu pariu, porra. Já não tenho mais paciência com essa gente. Agora que eu estou ficando velho, não sou obrigado mais a respeitar ninguém. Né?
Ok, Olavo, obrigado. Obrigado. Olha aqui. Inquérito investiga se há ligação entre PC e petistas. Com base em... Saiu na Folha. Com base em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, a Polícia de São Paulo abriu inquérito para investigar se existe ligação entre presidiários do PCC e militantes do PT. Olha, então essa investigação é da parte miúda do negócio, porra. Porque a grande conexão não está nesse nível, na escuta telefônica, o cara do PCC que dentro da cadeia ligou pro cara do PT. A grande conexão está no Foro de São Paulo, meu Deus do céu. Será que é tão difícil entender isso? Né? O pessoal não consegue mais captar, vamos dizer, o fio de continuidade. O Gilberto Amado já dizia, cada vez que encontra um brasileiro capaz de juntar causa e efeito, eu tenho um orgasmo. Alô, quem é? Boa noite, professor. Boa noite. Aqui é Vera Lúcia, sou aluna aqui do Rio de Janeiro. Eu queria primeiro cumprimentar o senhor pelas aulas que estão cada vez melhores no seminário. Muito obrigado. No curso de filosofia. Tenho aprendido muito. O senhor tem Muito trazido obrigado. muita luz ao nosso pensamento. Outra coisa, eu queria saber do senhor sobre a credibilidade do Orlando Figes. Aqui no Brasil foi lançado recentemente um livro dele sobre a União Soviética. Ele possui credibilidade aí nos... Sim. Os livros de história do Orlando Figes, ele tem uma história da Revolução Russa e tem uma história cultural da Rússia. Os dois são muito bonitos. Então, eu estou lendo agora os Sussurros, que é uma pesquisa que ele fez sobre as famílias no período stalinista. Outra coisa, o senhor já leu? O que eu li dele inteiro foi a história cultural da Rússia. É um livro excepcional. Ele lia uns pedaços da história da Revolução Russa, me pareceu altamente confiável. Esse também, A Tragédia de um Povo, né? A Tragédia de um Povo, né? Exatamente. Ele não é um charlatão, não é um cara vendido, nem nada. Outra coisa. Eu não sou capaz ainda. Mas se você está interessado nesse assunto, tem um livro que eu te recomendo. Se você lê inglês, procure as memórias da Nadia Mandelstam. Nadia escreve Nadezhda. Que é a mulher do poeta, né? O poeta Osip Mandelstam. O livro, o primeiro volume chama-se Hope Against Hope, Esperança contra Esperança, e o segundo, Hope Abandoned, Esperança Abandonada. É um depoimento dos mais impressionantes que eu já vi sobre o que se passava na União Soviética. Então, muito bem. Professor, gostaria de saber do senhor, como é que está sendo vista aí nos Estados Unidos a ascensão do Tea Party e a posição do Obama, que agora está num beco sem saída, né? Porque está perdendo também o fio com os republicanos, né? Você vê, aqui, o negócio do Tea Party, a mídia inteira, a grande mídia inteirinha, calou, fez silêncio ou desprezou. E não obstante, o movimento cresceu, que agora está botando medo em todo mundo. O Obama está aterrorizado. As notícias que nos chegam aqui no Brasil, as notícias são de que realmente o movimento está crescendo exponencialmente. E o Partido Republicano está perdendo a mão, isso é verdade? Claro, porque, você vê, o Tea Party, um dos objetivos dele é limpar o Partido Republicano. Lá está cheio de traidor também. Eu estou falando, olha, católico, judeu e americano cria cobra em casa. Professor, eu acho que aqui está acontecendo um pouquinho disso, só que nós não estamos tendo Tea Party, né? Nós não temos tendo... É o Tea Party. Então, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz de falar com o senhor, pela primeira vez. Grande prazer para mim. Obrigado. Tá, obrigada. Então, daí também veio o Lula, que diz que ele é opinião pública, né? Você vê, o Luís XIV era um cara modesto, ele fala, l'état c'est moi. Ele nunca disse, eu sou opinião pública. Ele era o Estado apenas, meu Deus do céu. Ele não era a nação e muito menos a opinião pública. O Lula não se conforma com tão pouco e ser apenas o Estado, que ele já é o Estado. O PT comeu o Estado. Ele quer ser agora opinião pública. Ele quer dizer para nós o que a gente pensa. Você fala, olha, eu acho que isso assim. Daí o Lula fala, não, você não acha isso não, você acha o contrário. Você fala, eu acho que 2 mais 2 são 4. Ele diz, não, você acha que são 5. E daí você, sim senhor. Quer dizer, é uma presunção, vê se idiota, analfabeto, inepto, mentiroso, salafrário, vigarista, uma pessoa da mais baixa qualidade
botar a banca pra cima da gente e vocês aceitam, porra. Você não sabe mais admirar, é? Nietzsche dizia, quem não sabe desprezar não sabe admirar. E se você não é capaz de perceber o que é pequeno, desprezível, mesquinho, falso, você também não é capaz de admirar. Então é claro, se aparecer aí Jesus Cristo, vocês vão achar que ele é um merda. Bom é o Lula, porra. É? Aqui, nós precisamos extirpar o demo da política brasileira. Olha, Lula, até que não seria má ideia se extirpasse você junto, porque o demo é um subproduto da sua pessoa. O demo é o tipo de oposição que você gosta, porque é aquela oposição fraca. Agora, note bem, o PT se revolta, ele fica brabo com a oposição fraca. Se você chega e fala as verdades duras na cara, eles põem o rabo entre as pernas, ficam quietinhos. Isso eu asseguro para vocês, que eu já tapei a boca do auditório inteiro cheio do MST. Até 300 caras do MST, mandei calar a boca, eles calaram. Estão todos uns boiolas. Agora, quando ajunta 20 mil boiolas, eles ficam valentes contra um. Você está entendendo? Então, o tipo de oposição que a turma quer é... Veja você, depois que o Lula falou que precisa extirpar o demo, quer dizer, como extirpar um partido? Note bem, quando o Bornhausen, presidente do partido, falou, nós precisamos eliminar essa raça da política brasileira, ele não estava falando do PT inteiro, estava falando dos corruptos do PT. E tem que eliminar mesmo. Tem que tirar esses caras da política e jogar na privada, porra. Não pode botar na cadeia, senão eles corrompem os presos. Chega lá o cara do PCC, está trabalhando honestamente, o cara do PT vai botar, né, ideias malignas na cabeça dele. Então, não pode pôr nem na cadeia, tem que ser na privada. Então, agora, o Lula faz essa declaração absolutamente escandalosa, que é preciso extirpar a oposição. Como extirpar? Hã? E daí o presidente do PT atribui isso à embriaguez do seu presidente. Quer dizer, foi apenas uma efusão momentânea de bebedeira, uma efusão etílica. Não foi não, seu Bornhausen. Isso está nos planos do PT há 30 anos. A eliminação completa da oposição e a conquista do controle total sobre a sociedade brasileira, e você vai atribuir isso a uma bebedeira? Quer dizer, você está atenuando, você está minimizando, você está defendendo, você está protegendo o seu inimigo, seu desgraçado. Sua besta quadrada, você é um amador de merda, moleque sem cultura política, sem experiência, sem nada. Você é um politiquinho do interior, é isso que você é, não tem capacidade. Moralmente eu não tenho nada contra você, mas que tu é muito burro, isso você é. E não estou falando isso como seu inimigo, não. Estou falando como amigo. Né? Então, olha aqui. Aqui o Rodrigo Maia diz que o Demo não pretende ingressar com ações judiciais contra o Lula. É claro que tinha que entrar. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um treco chamado justiça que é para isso mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante anos, eu aconselhava aos milícios brasileiros. Sempre que um jornalista botar e publicar mentira contra o exército, processe. Depois de você botar 3 desses vagabundos na cadeia, nunca mais ele levanta a voz. Mas o exército, não queremos que há conflito. Eu digo, mas escuta, mas é direito e dever do exército defender a sua imagem. O exército é a proteção da nacionalidade. Se permite cuspir no exército, então pode cuspir em qualquer coisa. Então o que fazia? Soltar uma notinha oficial que ninguém nem publicava. Então mostrava fraqueza. Aí eu estou com o Donald Rumsfeld. A fraqueza atrai agressividade. Mostra que é fraco e vai aparecer uma fila de gente querendo bater em você. Você está entendendo? Então isso aí é que nem quando você vai para cadeia. Olha, você vai para cadeia, a primeira coisa que você faz é quebrar o nariz o qualquer um. Porque se você ficar lá encostando na parede e tal, os caras vão te pegar, porra. Tu tem que mostrar que é perigoso. Por que um leão rosna antes dele atacar? Para não precisar atacar, porque o leão é preguiçoso. O leão dorme 16 horas por dia. Se eu chegar perto do leão, primeiro abre a boca, mostra aqueles dentes de 10 centímetros. E pronto, acabou o problema. Tá entendendo? Então o leão não tem que atacar. Então a gente também tem que fazer a mesma coisa, porra. Antes de atacar, você dá uma rosnada para quê? Para não ter que atacar, senão você vai ter que ficar batendo de jeito toda hora, porra. Agora, vocês, em vez de mostrar o dente, vocês mostram o rabo, porra. Isso não é simbólico, não. Isso aí, olha,
em toda espécie mamífero, né? Assim, quando um quer mostrar submissão para o outro, o que faz? Ele mostra o rabo. Quer dizer, assume a posição da fêmea. E daí o outro, às vezes come, às vezes não come. Às vezes nem come, porque despreza, Mas até, então eu sou o chefe, eu mando. Agora vocês ficam mostrando a bunda pro cara, é o que dá, pô. E isso aí se aplica a todo mundo, não é só o Demo, não. Pessoal das Forças Armadas, pessoal da direita inteira. Olha, eu digo uma coisa, quando você for acusar alguém de alguma coisa, acuse integralmente. Diga tudo, não atenue nada. Não esconda os crimes. Como fez, por exemplo, agora que adiantou. O índio da Costa, o Zé Serra, fala da ligação do PT com a Farc, mas o Serra poupa o Lula. Diz o Lula está acima do bem e do mal. Não, o Lula está abaixo do bem e do mal. Ele não sabe o que é o bem e o mal, porra. Eu estou falando, o cara é um sociopata, ele não tem noção do certo e do errado. Ele não tem nenhum, só tem noção do interesse próprio. Se o cara acha que ele é opinião pública, veja, é claro que ele está com psicose megalomaníaca. Agora alguém pergunta aqui, olha, Brunão de Araújo pergunta, qual seria então o melhor candidato a presidente? Não tem. O melhor candidato para qualquer coisa é o Tiririca, você está entendendo? Porque é tal negócio. Vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Ele tem toda a razão, é a coisa mais verdadeira. Eu acho que tem que encher aquela porra de o Congresso, né? Chega de palhaço amador, tem que ter palhaço profissional, você tá entendendo? Porque já tá cheio de palhaço, mas pelo menos o Tiririca tem alguma experiência profissional nesse negócio. E os caras não têm. Quer dizer, nem para palhaço ele serve. Então tem que encher de palhaço, de puta, de traveco, tá certo? De vigarista, de bandido. Chega de intermediários, Fernandinho Beiramar para presidente, porra. Então, não tem candidato, porra. Não, simplesmente não tem. Porque quando aparece o sujeito que tem a ideia certa, né, que tem boa convicção, a pessoa honesta, é fraco, é sempre fraco. É uma coisa horrorosa, quer dizer, o show de boiolice que o Brasil está dando, né? Tem aquela mulher, Cátia Abreu, né? Cátia Abreu é a única pessoa que tem 2 pulhões no Brasil, você tá entendendo? Então, sei lá, eu votaria na Cátia Abreu. Se já o outro lado lançou a mulher, nós também lançamos a mulher que vale 1 bilhão de vezes mais do que essa Dilma. Eu lançaria a Cátia Abreu. Né? Não digo que vai ser a grande presidente, mas melhor que a Dilma é. Melhor que a Dilma, o Tiririca é melhor que a Dilma, porra. Olha aqui, a Folha diz que Tiririca tende a ter a maior votação da história do Brasil. Mas o Brasil sempre foi assim. Eu me lembro quando eu era candidato, votar num rinoceronte, o Cacareco. Que, aliás, eu tenho uma queixa pessoal contra o Cacareco. E quando eu fui no zoológico para visitar, ele estava lá longe, atrás da cabaninha, saiu, veio bem na minha direção, virou as costas e cagou. Todo mundo olhando para mim, rindo para minha cara. E ainda votaram naquele filho da puta. Depois votaram no macaco Tião. E desse, não é que ele cagava, ele jogava merda em todo mundo. Olha, vira brasileiro, como é que é? O pessoal ia lá, viu o macaco Tião, jogava merda em todos eles. Daí votavam nele. Eles já estavam treinando para votar no PT, você tá entendendo? Agora, tá aí, o Benício Del Toro está no Brasil para fazer filme sobre MST. Eu acho a coisa mais justa do mundo, porque o Benício Del Toro é uma besta quadrada, como raramente se viu. Ele foi entrevistado para aquela garota na TV lá da Flórida. A garota deu um banho nele, humilhou o cara, mostrou que ele não sabia merda nenhuma. E ele nem sabia o que falar. Ficou que nem um orangotango, porra, né? A mulher passou em cima dele que nem um trator. Fez muito bem, esses caras têm que ser humilhados mesmo. Então, depois daquilo, ele tem que fazer mesmo um filme sobre o MST. Você tem que fazer o papel do João Pedro Stedley e Benício Del Toro. Você é o cara mais certo, porque para imitar a burrice daquele cara, a estupidez, ele precisa outro igualmente estúpido. Como você. Você é o cara certo. Ai. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô, boa noite, Olavo. Boa noite, eu. Oi, Olavo, Laudelino aqui do Rio de Janeiro, do site Verdade Sufocada, tudo bem? Laudelino, tudo bem? Tudo bom, boa noite aí para todo mundo. Bom, Obrigado. Rapidinho, eu tenho 2 notícias boas e uma notícia ruim, né? Como não poderia deixar de ser, notícia boa é sempre rapidinha.
Aquele assunto da bandeira lá em Cabo Frio, o prefeito peitou o cara do IFAM e a bandeira voltou lá pro topo do morro. Graças a Deus. Mas, como não poderia deixar de ser, o prefeito tá todo enrolado lá, tá sendo afastado, um rolo danado. Depois a bandeira tá lá. Quer reclamar, né? É verdade. Outra notícia boa aí, para quem não sabe, o padre Paulo Ricardo está com um curso muito bom sobre a história da Igreja Católica. É um curso gratuito, o pessoal pode estar acompanhando pela internet. É só seguir lá no site do padre Paulo Ricardo. Olha, Tá. perguntar o candidato a Muito presidente. bom. Tanto o padre Paulo Ricardo para presidente do Brasil, porra. Que me dera. Bom, notícia ruim. Eu estou há 3 semanas tentando chegar cedo em casa para falar contigo sobre aquele assunto da urna eletrônica. Você tinha comentado no É gravíssimo. Pois é. Só que, Olavo, o negócio é muito mais grave do que foi apresentado para si, tá? Existe um relatório, quem quiser acompanhar, é só entrar na página dos favoritos lá no Twitter, o nome é Chupacabra com X. Eu estou com vários links tá, sobre o caso da urna. Existe um relatório que foi feito pelo... Como é que é o site? Repete, por favor. É no twitter.com, twitter.com/chupacabra com X, você vai na parte de favoritos, que tem os links lá... Coisa só tem hífen. Isso. Tá bom. Bom, com X. Lá tem um relatório de um grupo de notáveis brasileiros, né? São várias pessoas, cada uma na sua especialidade, jurídica, informática, criptografia, pessoal da parte eleitoral. E eles fizeram um relatório, deu 105 páginas, e você começa a ler o relatório e te dá calafrio, né? Porque eles pegaram vários pontos frágeis do processo eleitoral, porque as pessoas se focam muito na questão da urna, da tecnologia da urna. Mas a falha está em todo o processo eleitoral, não é só na urna em si. Porque quando você vota lá na urna, ela pode estar toda certinha, mas aqueles votos eles são transferidos para um disquete para depois ir para a central de apuração. Então, toda essa criptografia das transferências de máquina para o disquete, do disquete para a central de apuração para a parte principal lá do quadro, é tudo feito com criptografia da ABIN, que você tinha comentado. Então, o que acontece? A criptografia é uma matéria que tem a mesma idade da filosofia. Então, eles acharam que a melhor filosofia do mundo é a da ABIN e não da história da humanidade, entendeu? E é isso que está sendo usado. E o que acontece? O programa da urna hoje, ele tem mais ou menos umas 2 milhões de linhas de código. O TSE bota o computador numa salinha, chama o pessoal do partido e fala assim, tá liberado aí se você quiser auditar o código. Aí o cara entra na salinha, senta no computador e ele tem que ficar dando page down na tela lá e olhando o código. Mas você não tem nem tempo hábil, que isso acontece 2 dias antes da eleição, e você não tem nem a garantia que aquele código ali vai ser compilado, é o que vai ser usado na urna. Eles até fazem uma cerimônia de compilação de códigos, fizeram um determinado número e falam, olha, a urna, o programa tem que ter esse código que é a garantia de que é o programa que foi usado aqui na compilação. Aí eles fazem a amostragem pelo Brasil, pegam um monte de urna que não tem aquele código. E o TSE não deixa auditar. Então, esse é o problema. Os partidos não têm direito de fiscalizar o negócio. É coisa muito impressionante. Inclusive, agora a OAB, na semana passada, anunciou que ela se recusou a homologar o software que vai ser usado nas próximas eleições. Pois é, fez muito bem. Uma decisão sábia da OAB. Terrível. Então, quem tiver oportunidade, dá um pulinho lá, dá uma olhada nesse relatório. A contabilidade desse sistema de votação é 0, 0, 0, 0. Como foi no plebiscito da Venezuela. Que logo mandaram como fiscal americano lá o Jimmy Carter. O Jimmy Carter é acionista da fábrica que faz as maquininhas de votar, porra. Quer dizer, um negócio absolutamente cínico. Quer dizer, o cara fala de conclusão deles lá a conclusão deles é que desde o primeiro processo eletrônico até hoje não existiu garantia nenhuma do que o povo escolheu foi realmente o que foi eleito, tá? Então, vou tomar muito teu tempo não, Olavo. Obrigado aí pela oportunidade e pessoal não deixe de dar uma olhada lá. O negócio é de arrepiar o cabelo. Vale a pena examinar isso aí, gente. Inclusive teve uma empresa americana que fez uma verificação do nosso tipo da urna que a gente usa no Brasil. Ela encontrou só 128 maneiras de burlar a urna, tá? Meu Deus. Tá tudo lá no relatório. Meu Deus. Ok, obrigado aí, Olavo. Boa noite aí para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.
Olha, aqui eu recebi uma carta, posso dar o nome do remetente porque é um menor de idade. Eu gostaria de lhe agradecer pelo Trout Speak. Eu tenho 16 anos, mas talvez por ser filho de militar, nunca me conformei com a simples resposta que os militares faziam tal coisa, simplesmente porque queriam. Os vídeos e áudios do seu programa foram muito elucidativos. Recentemente, pesquisando com meu pai a respeito da atual conjuntura política, achamos um vídeo de uma reportagem feita pela Band sobre um projeto de leis com vários pontos descaradamente comunistas apresentados pelo povo de esquerda, o povo do Lula. Fiquei aterrorizado, confesso que não fazia a menor ideia da astúcia e da ousadia desses verdadeiros canais. Ninguém faz. O pessoal não tem ideia. Quer dizer, o pessoal liberal conservador é ingênuo ao ponto de achar que os comunistas são ingênuos. O comunista não faz nada sem discutir a coisa durante 30 anos. Você veja, esse negócio, por exemplo, esses escritos do Antônio Gramsci, que vêm sendo lidos com muita atenção há décadas, lidos, debatidos e transformados, né, em planos de ação, hipótese de execução, num processo do qual participam milhares de pessoas. Vocês vejam o livro, por exemplo, pega o livro desse Antônio Negri. Antônio Negri é um bom filho da puta, vigarista pra caramba, mentiroso que nem só isso, mas é de uma astúcia, de uma inteligência maligna fora do comum. É só o Antônio Negri sozinho já basta para fazer de trouxa o Brasil inteiro. E os nossos liberais conservadores nem imaginam isso. Eles falam com desprezo de uma coisa que eles nem conhecem. Eu digo, olha, esse pessoal marxista não merece desprezo não, gente. Merece atenção, eles são perigosos mesmo. Eles não estão para brincadeira. Eles são loucos tarados. Como é que você vai olhar com desprezo? Olha aqui, entra até 10 bandidos armados na sua casa, e começa lá a estuprar sua mulher, sua filha. Você vai olhá-los com desprezo? Se fazer de superior? Dizer o que vem de baixo não me atinge? O que é isso, porra? Você tem que tomar uma providência contra o cara. Você não pode subestimar o inimigo. A direita brasileira inteira, como tem muito empresário, é gente que só lida com dinheiro, é socialite, é gente que se faz importante, tem o rei na barriga. Então, sempre vive subestimando o adversário. Ele está apanhando pra caramba e ainda fazendo de conta que despreza o outro. Eu digo, você quer desprezar o cara, bate nele primeiro, né? Quando ele estiver no chão, daí você despreza ele, né? Então, tem que tomar... Aliás, não é pra... Na verdade, a pose, a atitude de superioridade já é prova de inferioridade. Porque quem é superior vai lá e mostra a superioridade. Prova a sua superioridade. Eu, no meu campo, eu faço isso, eu não fico me gabando. Não, eu sou melhor que o fulano. Não, eu vou lá e estuporo as ideias dele. E daí sim, daí eu quando saio eu dou um peido na porta para mostrar o meu desprezo. Mas por quem já está derrotado, né? Às vezes nem isso faz porque eu fico com dó do cara. Eu tive um debate com o Cristóvão Buarque, eu falei, olha, eu não vou bater no Cristóvão Buarque não, porque ele é burro demais, coitadinho, não vou fazer isso, né? Quer dizer, não chegou ao coeficiente de QI necessário para poder apanhar, né? Então eu fiquei quieto, mas outros caras não. Aqui está aqui outra pessoa que me manda uma mensagem sobre o negócio da fraude da urna. Esse sistema eleitoral que não tem confiabilidade nenhuma, gente, é coisa muito séria no Brasil. Não há mais legalidade alguma, vocês estão à mercê do PT, o PT fará o que quiser. E eu anuncio isso há 10 anos, eu digo, o PT não veio para se alternar no poder com ninguém, ele veio para ele engolir o país e modificar o país, criar outro país à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de toda aquela vigarice, aquela desonestidade, aquela maldade desse pessoal. Agora, você, as pessoas estão tão iludidas, você um cara escreveu um comentário, um negócio meu no YouTube, esse Olavo é uma besta quadrada, né? Ele é um monstro, né? Ele fica falando mal do comunismo, quando todo mundo sabe do socialismo, quando todo mundo sabe que o que teve na Rússia não foi socialismo, foi capitalismo de Estado. O cara não sabe que capitalismo de Estado é a definição do socialismo. Você procura assim que é socialismo, capitalismo de Estado. Quer dizer, você transforma o Estado primeiro no maior dos investidores, né? E depois no único investidor. Pronto, isso é o socialismo. Quer dizer, então é a mesma coisa. Olha, meu filho, isso aí, o que tem lá, aí não é um quadrado, um quadrilátero equilátero com 4 ângulos iguais. É isso que o cara tá falando, porra. Quer dizer, como é que as pessoas vêm querer discutir? Ai, meu Deus do céu. Agora, o ar de arrogância, de superioridade que esses moleques vêm para falar besteirinha. Agora, aqui. Saiu aqui, Times Higher Education, né? Pesquisa mundial, e fez a lista das 200 melhores universidades brasileiras, universidades do mundo. Não tem nenhuma universidade brasileira lá, nenhuma. A melhor do Brasil
que a USP está em 232º lugar, quer dizer, está abaixo da lista das 200. As 10 primeiras estão quase todas nos Estados Unidos. Então, ainda, os Estados Unidos ainda têm as melhores universidades: Harvard University, California Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Princeton University, University of California, Yale University. Está tudo aqui nos Estados Unidos. Então, é isso aí para você falar. Os Estados Unidos está decadente, os Estados Unidos está acabando. Vai procurar ver se tem alguma universidade chinesa aqui, ou russa. Vamos ver onde entra. Eu só tenho as 20 primeiras. Né? Aqui tem países que têm universidade boa: Estados Unidos, Grã-Bretanha, né? Suíça e Canadá. Ponto. Não tem para mais ninguém. Não tem para mais ninguém. Tá entendendo? Então agora o pessoal, não, mas a China está na ponta da tecnologia. Chinês sabe copiar projeto. Pega uma máquina fotográfica, copia, né, a planta da máquina e leva lá. E mesmo assim, às vezes, queima o filme porque não sabe tirar a fotografia, porra. Chinês não é de nada, chinês é trapalhão, porra. É que um povo que não seja trapalhão jamais colocaria um Mao Tse Tung no poder para matar eles mesmos. Porra, o cara bota o sujeito lá, ele mata 70 milhões de chineses e ainda tem gente que acha bom. Agora aqui, ó, isso é um artigo excelente. Judeofobia, arrependimento de puta vieja, por Carlos Grimán. Falando que agora o Chávez, né, tá fazendo de conta que ele é amigo dos judeus. Tá? Ele dá aqui toda o currículo de antissemitismo do Chávez, que já vem há mais de 20 anos. Que ele é um seguidor estrito de um ideólogo chamado Norberto Ceresole. O cara mais antissemita do que o Führer. Né? E agora o Chávez fica se fazendo de bonzinho. Acredite quem quiser. Agora aqui, esse pessoal aqui é tão malicioso, tão malicioso. Tem aqui uma moça chamada Christine O'Donnell, né, que é uma das líderes do Tea Party. Então descobriu que no tempo da universidade ela participou, né, um dia, foi lá de uma cerimônia satanista. E agora quer destruir a carreira dela por causa desse negócio. Eu digo, ué, meu Deus do céu, justamente por ela conhecer essa coisa, ela ter autoridade para falar. Eu também participei de um monte de coisa que não prestava, meu Deus do céu. Eu não participei daquela merda de Partido Comunista. Isso me desqualifica como combatente anticomunista. Ao contrário. Ao contrário. São Paulo apóstolo não era perseguidor de cristão e não se tornou o maior pregador cristão. Então vem com essa hipocrisia, que aqui nos Estados Unidos tem muito cara moralista, assim, que ele quer que você seja perfeito em tudo. Tá certo? Você deu um peido, ele diz você é um herege, você vai pro inferno, você vai arder nas chamas do inferno. É assim, porra. E não pode ser assim, meu Deus do céu. As pessoas que exigem perfeição do outro. Olha, quem está exigindo perfeição é o capeta, porque o critério divino de perfeição não é que vocês estão pensando, não. Perfeição não é fazer tudo certinho nos mínimos detalhes e nunca errar. Não é isto. Perfeição é a busca sincera de Deus ao longo de toda a sua vida. Isso que é a perfeição. Não é a perfeição quantitativa, que isso ninguém tem. E acabou, Alex. Tá vendo? Acabou o nosso tempo. Olha aí que merda. Até a semana que vem. Muito obrigado.